né, colocando esse momento de estudo nas mãos de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo que temos de ouvir a Tua palavra. Nos ilumina e nos orienta por Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua vontade e o Teu ensino para as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, nessa noite queremos falar sobre quem sou eu, né? O nosso estudo de hoje foca na pergunta a respeito do ser humano. E é uma pergunta que se faz não só ao longo da Bíblia, mas ao longo da história humana, a questão: quem somos nós, qual é a nossa identidade, o que a Bíblia, o que Deus pensa sobre o ser humano. Não é à toa que no tempo da Reforma, Martinho Lutero, respondendo às perguntas da filosofia, disse que a grande preocupação da teologia era a pergunta pelo ser humano pecador, definir quem é o ser humano como pecador e Deus como aquele que nos justifica. O Deus justificador e o ser humano pecador. Mas a gente quer hoje olhar para o testemunho bíblico e o que o testemunho bíblico diz a respeito desse tema, como a Bíblia trata estes assuntos. Por isso, quero hoje à noite tratar alguns termos, né? A gente vai ver alguns textos bíblicos e alguns termos que nos ajudam nessa caminhada aí, nessa jornada para a compreensão da antropologia de quem é o ser humano. Então, eu quero iniciar nosso encontro hoje falando a respeito de um termo bem central para definir quem é o ser humano no testemunho bíblico, que é o termo hebraico nefesh. Nefesh, essa palavrinha hebraica, você não precisa saber hebraico, eu quero usar ela aqui porque às vezes as traduções trazem vários sentidos. E essa palavra nefesh, ela significa garganta, significa pescoço, significa os anelos, né, os desejos da alma, a vida, e inclusive tem o sentido de pessoa. Originalmente, esse termo significava garganta mesmo. Vamos pegar o Salmo 69:1. Se você tiver aí a sua Bíblia e quiser abrir no Salmo 69:1, eu vou abrir aqui também para lermos juntos. O Salmo 69:1 diz o seguinte: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, na tradução da Almeida. Na Almeida diz, as águas me sobem até a alma. A tradução da Almeida não ajudou nada. Vou pegar uma outra aqui, vamos pegar a Nova Versão Internacional. Salve, meu Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Aí faz sentido, né? Porque a água subir até a alma faz nenhum sentido, zero sentido, você se afogar na alma, né? Se afoga até no pescoço, a água subiu até no pescoço. A gente diz isso, né? A água está aqui, então a gente tem medo de se afogar. Salmo 69:1, com o sentido exatamente de garganta, de pescoço, do órgão físico, né? Deus soprou o ar nas nossas narinas, é interessante essa outra uso do termo nefesh. Deus soprou o ar através das narinas e passa na garganta do ser humano e assim ele se torna um ser vivente. Gênesis capítulo 2, o verso 7, dá uma olhadinha nesse texto também, abre aí na sua Bíblia, Gênesis 2, o verso 7, e dá uma olhadinha. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, que vai ter aqui já mais palavrinhas que vão aparecer de novo, vamos voltar várias vezes nesse versículo. Formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o nefesh. E o homem se tornou nefesh hayah, se tornou um ser vivente. Ou seja, o verbo ser hebraico mais a palavra garganta significa ser vivo.
Inclusive os animais também são ser vivo, a mesma expressão nefesh hayah. Então, nefesh não significa somente alma no sentido de algo que só os seres humanos têm, porque às vezes a gente pode ter essa ideia, né? Que alma é algo que os seres humanos têm, e tem os desalmados, né? Os animais seriam então desalmados, mas não é verdade. No texto bíblico, no texto hebraico, os animais também têm nefesh, porque eles são seres vivos. Nefesh, o ar que passa na garganta, é característica de animais. Então, todos os animais, o ser humano é um animal, tem essa característica. Então, não significa que especificamente, ou somente, alma no sentido de uma parte imaterial do ser humano. Mas, claro que também tem esse sentido. Então, a tradução alma, que representa, então, os desejos, as necessidades pessoais, também fazem parte do uso dessa palavra. Então, por exemplo, Deuteronômio 12, 20. Abre aí, Deuteronômio 12, 20 e vamos conferir o que esse texto está nos dizendo. Deuteronômio capítulo 12, verso 20. E talvez você vai achar estranha essa citação, porque naturalmente o tradutor, né, quem traduziu o texto do hebraico, teve que fazer uma explicação aqui, porque literalmente não faria sentido. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, tiver aumentado o seu território conforme prometeu a vocês, e vocês desejarem comer carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Você vai dizer, o que isso tem a ver com alma? Fato é que para expressar o desejo, gostaríamos de um pouco de carne e comam o quanto quiserem, querer e desejar. Para você falar isso em hebraico, você tem que usar a palavra nefesh. Você tem que dizer que a sua alma quer, que a sua alma está se apegando a algo. Então, naturalmente, para traduzir para o português, a gente tem que alterar essa construção hebraica e escrever gostaríamos ou queremos. Essas são palavras que a gente entende. Mas na língua hebraica, para dizer gostar ou querer, eu tenho que dizer a minha alma colou, a minha alma grudou, a minha alma ansiou, a minha alma quer. Né? Então, esse é o sentido. Então, a minha alma carne, a minha alma grudou na carne, a minha alma quer carne. Né? E é interessante porque ninguém diz que a alma, porque seria a alma um negócio imaterial, né? Assim, espiritual, que não tem necessidades nenhuma, como que assim a alma quer comer carne? Pois então, porque alma não significa uma coisa etérea, uma coisa sem forma, uma nuvenzinha dentro do ser humano, mas a alma é o profundo, o desejo, o sentido, as necessidades do ser humano mesmo. Vai acontecer em Jeremias 2:24. Esse texto é muito interessante porque ele sequer expressa um desejo humano. Dá uma olhada lá. Claro que é um desejo que os seres humanos também têm, mas não está falando de seres humanos. Jeremias 2:24 está, deixa eu ver aqui, 2:24, está falando de uma jumenta, está usando ali um exemplo, né? Ele está falando, comparando algo com uma jumenta, ele diz assim, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo, quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Bom, vamos lá. Uma jumenta no cio, uma fêmea de jumento no cio. O que uma fêmea de jumento no cio tem? Ela tem um anseio sexual, é lógico, ela quer ali realizar o seu desejo sexual para a procriação. Naturalmente, é isso que a jumenta está procurando. Esse é o mundo animal, naturalmente esse desejo está ali presente. Assim como está presente nos humanos, o desejo sexual também está presente nos seres humanos. Mas como a língua hebraica expressa esse desejo sexual, literalmente diz o seguinte, que a jumenta, a alma da jumenta deseja a alma dele. A alma da jumenta deseja a alma dele. De quem aqui no caso? Está falando do vento, né? Está comparando com o vento e naturalmente aqui tem uma questão aqui que Jeremias está explicando, não vem ao caso agora a gente explicar o contexto de Jeremias e o que ele quer, mas apenas dizer que os desejos
sempre são expressos usando a palavra nefesh. Então, Provérbios 21:10, que você pode olhar depois também para conferir, você vai ver, e ali já é mais explícito. Vamos abrir esse daí, porque é bem explícito esse. A gente não precisa nem de grandes explicações, porque os tradutores facilitaram a nossa vida nesse texto de Provérbios, capítulo 21, o verso 10, que diz assim: o desejo do perverso é fazer o mal. Então, o desejo do perverso é fazer o mal, literalmente a alma do perverso quer o mal. A alma do perverso se cola no mal. Então, o mal. Mas também Salmo 42:1, a alma deseja Deus. Salmo 119:20, a alma deseja a lei. Salmo 119:81, a alma deseja a salvação. Então, todos os desejos, os anseios, as necessidades humanas, próprias dos seres humanos, são expressas usando a palavra alma em hebraico. Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, porque nem sempre a alma significa essa coisa material, essa fumacinha sem carne e que tem uma coisa meio espiritual. Não é isso. A alma apenas expressa um desejo, um sentimento, uma vontade, algo profundo no ser humano. Muito parecido com o uso no Novo Testamento do termo psiché. O termo psiché, que é utilizado em português para falar psique, né? A psique humana, na psicologia, tem também esse sentido de alma, mas ela transcende, ela vai além desse sentido de alma, porque às vezes a gente fica pensando psique, aí especialmente na psicologia, quase que tem o sentido de mente, né, de pensamento, de algo cerebral, algo meio que calculado. Mas a gente tem que pensar que, na verdade, não é bem assim. Isso é apenas algo que a gente imagina por conta do uso da palavra em português hoje. Mas Romanos 13:1, esse texto é importante a gente dar uma olhada, para entender que essas palavras, elas expressam um pouco a mais do que aquilo que a gente acha que é só um quadradinho, né? Pega aí Romanos 13:1. Romanos 13:1 diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. E por aí vai o texto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Parece que o que tem a ver aqui? Acontece que em grego está escrito toda psique deve se sujeitar à autoridade governamental. Ele não diz, não está escrito lá todos os homens ou todas as mulheres. Existe a palavra homem, existe a palavra mulher, existe a palavra pessoa, mas ele escreveu toda psique deve se sujeitar às autoridades governamentais. Mas será que ele quer dizer que somente o cérebro humano deve se sujeitar? Será que ele quer dizer que é a mentalidade humana que deve se sujeitar? Não, porque esses termos também existem em grego. Então, poderia dizer toda nous, que é o pensamento, que é os aspectos intelectuais, mas isso também não está aqui em jogo. O que ele está dizendo é que toda psique, todo ser humano, todas as pessoas devem se sujeitar. O mesmo Jesus vai dizer em Mateus 10:39, e que ele diz que quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E ele diz lá, quem quiser achar a sua psique, perdê-la-á. Mas será que ele está querendo dizer que se alguém tiver depressão, vai perder ela? Não. Não está falando de psicologia. Está usando a palavra psique para expressar algo maior, que tem um sentido que expressa a vida como um todo. Então, a palavra psique expressa a vida como um todo. A vida como um todo expressa essas palavras. Nefesh, então, para recapitular aqui, nefesh, que tem originalmente o sentido de garganta, a tradução geralmente é alma, mas representa os sentidos, as necessidades, aquilo que está profundo. Psique, que tem o mesmo sentido, expressa também essa totalidade do ser humano. E é muito interessante essas expressões, porque elas mostram uma concepção de ser humano, um entendimento de ser humano que não é separado, não é
dividido. Aqui tem a alma, aqui tem o corpo, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Não, mas uma compreensão de ser humano que é total, que é ampla, que é integral. Outro termo que é ligado aos aspectos internos, porque a gente poderia dizer que nefesh, como alma, e psiche, no grego, como a mente, elas têm um sentido que aponta para algo que está acontecendo internamente, que a gente não vê, né? Porque os sentimentos, as necessidades, as inclinações, elas não são coisas que nós vemos, elas acontecem dentro de nós, né? Elas acontecem lá dentro. Então, tem esse aspecto interno. Um outro termo que tem esse aspecto interno é o termo lev, ou levav. Esse termo que significa em hebraico coração, ou também sentimento, desejo, razão, decisão da vontade. Olha quantas traduções possíveis. A palavra literalmente, lev, significa coração, mas também pode significar sentido, desejo, razão ou decisão da vontade. E, além das vezes no texto bíblico onde lev é simplesmente para falar do coração humano ou do coração animal, do órgão, sempre metaforicamente o seu uso é para falar de algo que acontece também dentro do ser humano, algo que é de natureza interior e imaterial, tá? Como as suas vontades, os seus desejos e as suas inclinações, muito próximo a nefesh, muito próximo a psiche da língua grega, também lev. E o termo coração vai aparecer no Novo Testamento de novo, como cardia, com o mesmo sentido, né? Cardia em grego vai ter um sentido muito parecido. Vou pegar um exemplo aqui, Deuteronômio 6,5, para a gente ver como é entendida essa questão do coração. Deuteronômio 6,5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, o que nós temos ali, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu lev, então, de todos os seus sentimentos, dos seus desejos, da sua razão, com toda a sua decisão. De toda a sua alma, que significa, então, com toda a sua vida, com todos os seus desejos, com todas as suas necessidades e com todas as suas forças. Ou seja, é um versículo que dá uma visão de que amar a Deus não é um sentimento apenas. Ele inclui um sentimento, mas expressa uma vontade, expressa uma necessidade, expressa algo profundo e que se expressa para fora, que não fica só guardado lá dentro, né? Que nasce, brota e cresce lá dentro, mas que extrapola para fora. Ou seja, Deuteronômio 6,5, ao colocar o termo lev, coração, junto com o termo nefesh, alma, e ainda acrescentar força, mostra que servir, amar e adorar a Deus é algo que envolve todo o ser humano como um todo, não só uma parte do ser humano, tá? Agora a gente sai desse aspecto interno e vai para o aspecto externo da vida. A gente deixa de falar das coisas que estão acontecendo lá dentro do ser humano e passa a falar das coisas que estão acontecendo para fora, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos. E o primeiro termo a expressar isso é o termo bazar, que significa carne, termo hebraico que significa carne, corpo, parentesco e fraqueza. É interessante, né? Porque o corpo também, a carne, o corpo, o parentesco, aquilo que é físico e material, também expressa fraqueza. E isso porque essa expressão, bazar, ela nos dá o sentido de que o ser humano é transitório, fraco e mortal. Né? Transitório, fraco e mortal. Embora que não signifique apenas a parte física do ser humano, mas também que o ser humano é essencialmente carne mortal. Em 2 Reis 4,34, está um uso do termo para explicar, para exemplificar como ele pode ser usado para falar de corpo mesmo, corpo físico, corpo humano. Lá diz assim, em 2 Reis 4,34,
que o profeta Eliseu, então, chegou lá na cama do menino morto, né, naquela situação em que o menino estava morto, e deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo, o corpo do menino, Bazar. Interessante, esse corpo está morto, né? Esse corpo do menino morto, Bazar, a parte física, a mortalidade do ser humano. Então expressa a carne mortal em oposição a Deus, que é imortal. Gênesis 6:3, vamos olhar essa passagem. Essa passagem é importante. Gênesis 6:3, que vai dizer o seguinte: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O meu espírito, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Ou seja, o ser humano tem uma vida limitada. Ele não é eterno. Deus é eterno, é imortal, mas o ser humano é mortal por causa da sua perversidade, no caso aqui como consequência da corrupção e da queda do ser humano. E isso nos lembra de uma outra passagem também de Gênesis, que a gente usa muito em sepultamentos, em velórios, Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz assim: Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Afar é a palavra pó, e ela significa a mortalidade e a materialidade do ser humano. O ser humano é feito de pó e ao pó retorna. O ser humano é comum e passageiro, parte desse mundo presente. Nós somos feitos do barro e voltaremos ao barro. Essa é a nossa matéria física. Disso nós fomos feitos, nós somos parte desta terra. Saímos dela e para ela retornaremos. Então é importante lembrarmos dessa dimensão também, de que não fomos criados com este corpo para que ele fosse eterno, mas ele é de propriedade material, ele é físico e também tem um fim. Mas o que é interessante, você já percebeu em todas essas falas, de que o ser humano é um ser completo. Ele é um ser completo. Nunca fala do ser humano apenas sobre uma parte dele, mas como um todo. Por isso, o ser humano ele é alma, ele é coração, e ele com o seu corpo, com a sua alma, com o seu coração, adora a Deus. Salmo 84:2. Dá uma olhadinha nesse salmo. Salmo 84:2, para a gente entender essa questão de como o ser humano adora a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser, com tudo aquilo que ele é. Salmo 84:2. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor, né? Meus desejos mais profundos. O meu coração, os meus sentimentos, as minhas decisões e a minha racionalidade, né? Em hebraico, o coração também está ligado à racionalidade, às decisões. E o meu corpo físico, embora material e mortal, adora a Deus. Então é interessante que a dimensão do corpo, embora material, não é jogada fora. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem a impressão de que o que importa é o espírito, o que importa é a alma, o que importa é o coração, o que importa é o que está lá dentro. Aqui fora, isso aqui é sepulcro, isso aqui o bicho come, isso aqui não tem valor. Mas o corpo tem valor. Importante porque a ideia de que o corpo, a parte material do ser humano fosse ruim, não está no testemunho bíblico. Não é a Bíblia que ensina que o ser humano é ruim, o corpo humano é ruim. Mas isso é uma interpretação
que algumas pessoas na história do cristianismo fizeram a partir da filosofia médio-platônica. A filosofia médio-platônica era a filosofia de Platão, do mundo das ideias, de que havia um mundo aparente, esse aqui, né, o mundo material, um mundo aparente, onde as coisas aqui são apenas sombras de uma realidade superior. O nosso mundo seria uma espécie de sombra de algo real que está fora do mundo. Então, as coisas reais e verdadeiras, elas estariam fora do mundo, no mundo chamado das ideias, no mundo perfeito, no mundo espiritual. E o que acontece nesse mundo aqui, físico, material, são apenas sombras, reflexos daquilo que está no mundo perfeito e espiritual. E o que aconteceu? Os médio-platônicos são pessoas que viveram na mesma época de Jesus e que misturaram essa ideia, aplicaram essa ideia de Platão para a religião. Então eles começaram a interpretar Deus e o mundo como ligados a essa ideia. Então Deus seria o ser perfeito, espiritual, e ele não tem nenhum contato com o mundo presente e físico material. Então, para que haja esse contato, Jesus seria uma espécie de alma superiora que vem até o mundo e se conecta com a gente, mas Jesus não pode ser Deus nessa concepção, porque Deus não pode se misturar com o que está aqui, né? Então o mundo criado, ele é criado não por Deus, mas por um derivado de Deus, uma emanação divina que fabrica esse mundo criado aqui, é chamado demiurgo, né, que faz o mundo físico, um Deus inferior que faz o mundo físico, e uma alma superiora que é Jesus, que viria para salvar este mundo através de um conhecimento profundo. É o chamado gnosticismo da Igreja Antiga. Mas sobre isso podemos falar num outro momento. Só que ele deixa esse gnosticismo, essa doutrina médio-platônica aplicada à religião, ela deixa alguns rastros na história do cristianismo e até hoje nós temos pessoas que pensam e ensinam dessa maneira de que o que importa é o espiritual e o material não tem valor. O material não tem valor, o corpo físico não tem valor, o que importa é o céu, o que importa é a vida eterna, a vida aqui não tem importância. E aplicam alguns versículos que falam da esperança da ressurreição, que falam da esperança da vida eterna, como se essa religião, essa mistureba de religião com a filosofia neoplatônica fosse o que a Bíblia está ensinando, mas isso é apenas um engano, né? Vamos ver então como o Novo Testamento responde essas questões com alguns termos que são muito parecidos com o hebraico. O primeiro termo é o termo grego sarx, que significa carne no Novo Testamento. Tá? Nós vimos lá bazar, que também significa carne, sarx em grego significa carne, e em Lucas 24, 39, fala a respeito da carne de Jesus. Lucas 24, 39, que fala a respeito da carne de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto. Lucas 24 e 39, o texto diz assim: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus está mostrando para eles, olha, eu não sou um espírito desencarnado, uma alma vagante, como alguns acham. Mas eu sou um ser humano de verdade, ressuscitado, eu tenho carne e tenho ossos, sarx. Então a palavra sarx aqui não tem nenhuma conotação negativa, ela tem uma conotação, na verdade, bem neutra, significa Jesus ressuscitado, tem corpo físico e material. Mas, claro, existe um significado figurado que tem, sim, uma conotação negativa. Então vamos ver Romanos 8,5. Em Romanos 8,5, o mesmo termo sarx aparece com uma conotação negativa. O texto bíblico diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito
deseja. Agora aqui, ó, duas palavras. Lá em Lucas falava do Espírito, mas não era o Espírito de Deus. Lá falava do Espírito na concepção mística religiosa que havia de que haviam espíritos vagueantes. Tá? Havia essa ideia de que existiam espíritos vagando por aí. E Jesus diz, não viaja, não endoida, eu sou carne e osso. Tá? Não sou isso aí que vocês estão imaginando. E agora aqui, o termo carne aparece em contraposição ao termo espírito. O que significa isso? Carne, aqui, especificamente quando o termo aparece segundo a carne, ou de acordo com a carne, kata sarka, de acordo com a carne, ou segundo a carne, tem o sentido de pecado. Tem o mesmo sentido de inclinações pecaminosas contra a vontade de Deus, a vontade humana que milita contra a vontade de Deus. Então, especificamente aqui a carne representa a vontade humana que milita contra a vontade de Deus. Por isso, nesses casos, carne simboliza especificamente o efeito do pecado. Carne simboliza o efeito do pecado. Então, quando carne e espírito estiverem juntos no mesmo texto, e estiverem em tensão, em contraposição, né? Você percebe que o texto está falando de carne, está falando de espírito, parece que as coisas da carne são ruins, as coisas do espírito são boas. O que ele está falando? Que carne significa a vontade humana ligada ao pecado, e espírito significa a vontade de Deus ligada naturalmente a Deus. Espírito aqui, que tem que em grego significa pneuma, né? A palavra pneuma em grego é espírito e em hebraico é ruach. Nas duas línguas, elas literalmente significam vento ou tempestade. Tá? Ruach em hebraico e pneuma em grego significam vento ou tempestade. Por isso o seu pneu, né? O pneu do carro, né? Ele tem esse nome porque originalmente se descobriu que dava para fazer uma câmara de borracha e insuflar ela com ar. Então era um processo pneumático, né? Um processo pneumático. E se abreviou esse pneumático para pneu. Então por isso o seu carro tem pneu, que é a mesma palavra usada para espírito, pneuma, que tem o sentido de vento. Então, tem aí vento, tempestade, tem algo forte, tem algo vital. Por isso, espírito também significa algo que é a força vital, ligada à ação do próprio Deus. Por isso é Deus quem sopra o espírito, Gênesis 2:7, que nós lemos antes, né? Que Deus insufla nas narinas do ser humano o seu espírito. Gênesis 2:7, vamos ler de novo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, né? Afar, Deus forma ele do pó da terra. Ele é basar, formado do afar, ele é carne formada do pó, e sopra nas suas narinas fôlego de vida, ruach, e essa pessoa se torna nefesh, ela se torna um ser vivo. Muito interessante aqui porque o pneuma ou ruach aqui em hebraico significam essa força vital que concede aquele corpo de carne, de pó, vida, nefesh. Mas também esse termo, tanto em hebraico, que é no Antigo Testamento, ruach, e pneuma em grego, simbolizam e significam a ação do Espírito de Deus, como o Espírito de Deus age. Então, um exemplo disso é 1 Coríntios 12:3, como Deus age também no meio de nós, através do seu Espírito. Nós não vamos falar muito sobre o Espírito de Deus aqui nesse estudo, a gente vai ter um estudo específico para falar sobre o Espírito de Deus, mas aqui cabe falar uma ação do Espírito de Deus, em 1 Coríntios 12, verso 3, que diz assim: por isso eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, essa força vital de Deus, precisa agir no ser humano
para que ele possa dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Para que ele possa crer em Jesus, precisa que o Espírito Santo primeiro toque essa pessoa, capacite ela, habilite ela para essa confissão. Depois nós vamos estudar quem é esse Espírito Santo, como ele age, como é que isso se dá, num estudo específico, mas aqui é importante lembrar que o Espírito de Deus age para que o ser humano se torne alma vivente, então é a ação do Espírito de Deus que nos faz ter vida, e é a ação do Espírito de Deus que nos faz crer em Jesus, ou seja, sermos salvos para toda a eternidade. O último termo, para a gente fechar esse estudo, é o termo soma. Soma, adição, para a gente lembrar dele, e é interessante a gente fazer esse paralelo com soma com uma adição, como mais, porque o termo soma, que significa literalmente corpo, expressa, na verdade, a totalidade do ser humano. Tá? Então, por exemplo, existem as doenças psicossomáticas, ou existe o processo da somatização, que se usa em psicologia, em medicina, esses termos, para explicar como uma doença que originalmente estava na psique, estava lá dentro, no interior, na alma do ser humano, sai da dimensão da alma como uma depressão, como uma violência que você sofreu e que ficou lá na sua cabeça presa, como que é algo que toca lá dentro do teu coração que te fez mal, como que isso se expressa às vezes numa doença. Por exemplo, geralmente é quando a gente está muito estressado, nervoso e psicologicamente abalado, a gente acaba tendo uma gripe, um resfriado, você pode ter às vezes uma dor de barriga, dor de cabeça, enfim, tem tantas coisas que são somatizações. Isso significa, somatização, significa que essa transferência de algo que estava originalmente apenas dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, se transporta para o nosso corpo físico. Mas interessante, ele não usa sarxização, que seria o termo para carne, né? Não usa uma sarxização, uma somatização, porque nós somos um corpo completo. Nós somos um ser humano completo, por isso usa esse termo soma. E ele aparece em 1 Coríntios 15, 44 a 45, que é um texto especificamente que fala sobre ressurreição. É muito interessante isso. Então abre aí 1 Coríntios, capítulo 15, os versos 44 até 45, que nós queremos ler e entender ele aqui. 1 Coríntios 15, 44 a 45. Diz assim, vou ler do 42 em diante para fazer mais sentido. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo soma, que é semeado, é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então vamos lá. Primeiro, sempre que ele está falando de corpo, ele está falando do soma. Não a matéria física, mas quem nós somos. Da nossa identidade pessoal. Tá? Identidade pessoal como nós somos. Com cabelo, com cor dos olhos, com cor da pele, com as nossas vivências, com a nossa história, com os nossos sentimentos, com as nossas inclinações. Tudo, quem de fato nós somos. Ele está dizendo que esse corpo, esta soma, ela é perecível. Por quê? Porque ela vai morrer e ela é de afar, ela é pó. Ela é de sarx ou bazar, ou seja, ela vai apodrecer. Mas essa mesma soma permanece. É interessante que ele faz esse paralelo, ele utiliza a mesma palavra para dizer que, embora hoje, no momento presente, esse corpo sim vai para a sepultura, sim vai apodrecer, sim vai virar nada. Por isso pode ser também cremado, porque vai virar em pó, vai voltar a ser pó. Não tem problema cremar, vai voltar a ser pó. Esta mesma soma será transformada. Então,
é semeado, perecível. Semeado quer dizer, é literalmente enterrado, tá, gente? É como você pegar uma sementinha, abrir um buraco e enterrar. É essa a ideia. O corpo morto é semeado, perecível, e ressuscita imperecível. Alimentos perecíveis estragam, né? Corpo que estraga, ressuscita algo que não se estraga. Semeado em desonra, ressuscitado em glória, que é uma característica de Deus. Semeado em fraqueza, ressuscita em poder. E aí ele explica, é semeado um corpo natural, né? Que é a soma sarkikos em grego. Soma sarkikos, um corpo material, sarx, feito de sarx. Né? O adjetivo aqui, sarkikos, vem da palavra sarx e significa um corpo carnal, literalmente, corpo carnal. É o que nós temos, um corpo de carne e osso. Como Jesus na ressurreição também tinha um corpo de carne e osso, mas esse corpo tinha uma característica, não apenas porque ele tinha carne e osso, mas porque ele tinha um adjetivo diferente. Ele passa a ser um soma pneumatikos. Pneuma, né, o adjetivo para pneuma. Pneumatikos significa espiritual. Mas não espiritual no sentido platônico, médio platônico, de algo que não tem a ver com esse mundo, mas espiritual no sentido que Deus reveste este corpo da sua característica. A característica de Deus, Deus é espírito, nós lemos em 1 João, Deus é espírito, lemos em 1 João, repetindo, e por isso nós somos vestidos, revestidos desta característica de Deus, que é ser espiritual, e passamos a partir da ressurreição, então depois de morrermos, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados e na ressurreição o nosso corpo não estará mais preso às limitações do momento presente, às limitações de um corpo que é pó, mas seremos revestidos da característica de Deus de ser espiritual e teremos sim um corpo, como Jesus tinha um corpo. Por isso Tomé pode tocar nas feridas de Jesus e na ressurreição nós teremos sim um corpo material e físico, porém imortal, revestido de glória. Né? Então, se nós tínhamos vida, é o que o versículo 45 vai dizer, se Adão e todos nós somos seres vivos, o último Adão, que é Jesus Cristo, é Deus, o Espírito vivificante. É aquele, é o Espírito de Deus que promove vida em nós. Então nós podemos confiar de que Cristo, quando ressuscita em corpo e ascende aos céus em corpo, que Ele está prometendo para nós que nós teremos um corpo como o dele, um corpo que não é limitado pelas limitações do tempo presente. Por isso, queridos, a luta contra o pecado não significa um desprezo do corpo. Tá? A luta contra o pecado não significa que nós temos que desprezar o corpo. O corpo nos foi dado hoje e por isso é importante, porque o corpo permanece, a nossa vivência corporal permanece, a nossa corporalidade permanece. Então o corpo foi nos dado para nós nos alegrarmos nele. Tantas vezes, eu leio Eclesiastes, que é um grande ode a comer e beber. Né? Nós estamos aqui para comer e beber. Uma coisa bem passageira, mas comer e beber está presente tanto na dimensão do hoje, quanto estará na vida eterna. Jesus comeu depois de ressuscitar. Jesus disse que haverá um banquete no céu. Então, comer e beber faz parte da dimensão presente hoje e fará parte da dimensão presente no futuro. Por isso, comer e beber faz parte, é bom, e Deus nos deu para nós nos alegrarmos nisso. Deus nos dá o corpo para nós gerarmos vida por meio dele, os nossos filhos, para termos filhos. É também uma dimensão que Deus deu e que é um presente para nós. E nós podemos aproveitá-la e gozá-la. Não tem problema nisso, porque é algo que Deus nos deu. Embora que quando nós ressuscitarmos, nós não procriaremos mais, né? Jesus disse que nós não teremos mais a figura do casamento, nós não teremos mais famílias, mas seremos todos partes da família de Deus, mas essa dimensão não é um problema. Jesus não recrimina termos filhos, bem pelo contrário.
né? A instituição do casamento, em Gênesis, é justamente para que a gente possa ter filhos, para que a gente encha a terra. E, por último, nós temos o corpo para experimentar a dimensão da comunhão com Deus através da comunhão com outras pessoas. Por isso temos a Santa Ceia. Na Santa Ceia nós comemos do corpo de Cristo. É interessante isso, nós partilhamos e comemos do corpo de Cristo e participamos do corpo de Cristo. Nós temos comunhão no corpo de Cristo. Então, a dimensão do nosso corpo, da nossa materialidade, não pode ser uma fuga da realidade. Nós não podemos fugir da realidade desse mundo. Nós vivemos a nossa espiritualidade, nós vivemos a nossa fé cristã no mundo, no tempo presente, nas circunstâncias que surgem, no nosso corpo, na nossa materialidade, e assim experimentamos Deus. Então, o nosso desejo não é simplesmente que esse corpo acabe para que nós vivamos com Deus para toda a eternidade, embora orar pela volta de Cristo é muito importante, nós vamos ter um estudo sobre isso. Desejar a eternidade é muito importante, mas nada disso significa uma fuga do momento presente. Clamar pela volta de Jesus não significa desesperar pelo tempo presente, mas, bem pelo contrário, vivenciar o momento que temos, tanto bons quanto ruins, como oportunidade na qual Deus nos aperfeiçoa para a eternidade. Então, que a gente possa lembrar sempre disso nas nossas reflexões. Fica aí, então, uma série de termos, acho que o estudo hoje foi repleto de termos novos para todos vocês, para que a gente compreenda que o ser humano é um ser bastante complexo. E a Bíblia também trata dessa complexidade do ser humano. Teria muitos outros termos que eu poderia trazer aqui, mas quis focar nesses que são essenciais e que mostram as dimensões internas e a exterioridade, corporalidade do ser humano, e como a Bíblia enxerga o ser humano como algo completo, como um todo, como algo integral, e não como partes divididas, tá? Quero me despedir de você agora nesse momento, desejar para você também uma abençoada noite, um abençoado descanso para você. E se tiver dúvidas ou perguntas, você pode entrar em contato comigo, que eu terei alegria em responder as suas dúvidas, ok? Um abraço, então, e até o próximo estudo. Que Deus nos guarde e nos cuide nessa noite. Quero terminar com uma oração e também pedindo a bênção de Deus para nós. Pai, Deus amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse estudo, obrigado por Tua palavra. Dá-nos, Senhor, sabedoria para sempre de novo buscarmos em Ti e na Tua palavra orientação para as nossas vidas e também compreensão de quem nós somos diante de Ti. Abençoa-nos nessa noite e também no nosso estudo pessoal em casa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos todos na bênção do nosso Deus e quero encontrá-los todos aí no sábado do nosso culto. Até lá.